Já estamos. Já estamos gravando. Show de bola. Gente, bom dia, primeiramente. Deixa eu tirar esse fundo que tá ridículo. Tava da hora, pô. Tava bastante, tava bem legal. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou orar, tentar ser o mais rápido possível, porque é um conteúdo um pouco extenso, digamos assim. E a gente precisa ver coisa por coisa, detalhe por detalhe, o máximo que a gente puder. A gente não tem muito tempo. Então, eu presumo que nossa aula vá até às 11h15. Não vou tentar não ir além disso para respeitar o tempo aí da nossa escola bíblica. E é isso. Vamos orar? Santo Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã. E mesmo que a gente ainda não tenha percebido isso, o que nós pedimos perdão, ela está lá, ela está aqui, ela está em todo lugar e nós podemos, de fato, ó Pai, se deixarmos todo o nosso orgulho, nossas preocupações, se deixarmos, ó Deus, todas as nossas ansiedades de lado, se lançarmos elas sobre o Senhor, assim como ouvimos, ó Pai, na ministração anterior a essa aula, nós poderemos percebê-las, ó Deus, poderemos ver o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, tem abençoado o seu povo e protegido, mesmo, ó Deus, com essa pandemia, mesmo com todas essas crises que temos visto e presenciado. A tua graça, ela nunca nos deixou, ela nunca nos abandonou, ela sempre esteve com o teu povo. E que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a sondar o nosso coração para que o nosso amor, ó Deus, esteja totalmente direcionado a Ti. Abençoa cada um dos meus amigos e irmãos aqui nessa manhã, todos que irão assistir, ó Deus, essa aula através do YouTube. Que possamos ser edificados pela Tua palavra e somente pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Tá multado aí. Opa, tá me ouvindo agora? Sim, acho que sim. O que aconteceu? Sim. Ué, peraí, é que interrompeu o seu vídeo. Vamos lá. Deixa eu pedir para iniciar o vídeo para você aí. Vamos lá, inicia o vídeo aí. Perfeito. Agora sim. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu espero mesmo que vocês estejam bem. Eu sei que a gente já está há um bom tempo nessa situação de pandemia e isso pode causar em cada um de nós as aflições, seja lá o que for que vocês estão sentindo tédio. Mas eu quero chamar vocês, convidar vocês para conhecer o coração de vocês. Esse é o objetivo da nossa aula e nunca veio tão a calhar, né? Conhecer o coração é sempre importante, mas hoje essa necessidade é cada vez maior porque nós não temos muitas distrações, apesar que a internet está aí, né? Mas nós não temos muitas distrações ou não temos muito com o que ocupar a nossa mente, digamos assim, e eu vejo tudo isso como uma oportunidade para que a gente olhe para dentro de nós e peça para o Senhor ver se há em nós algum caminho mau, ok? A gente estava falando sobre conhecer o coração já na aula passada, a gente está dando continuidade, essa é a parte 2, eu espero que seja a última parte, se não for possível, a gente vai ter que usar uma outra aula, Sérgio, me perdoe, mas eu vou tentar matar tudo isso nessa aula. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e eu quero que uma ou duas pessoas me digam o que vocês enxergam, o que vocês veem nessa imagem. Um de cada vez, gente, por favor, para não causarmos um tráfego de Uma árvore rede de seca informações. no sertão. Uma árvore seca no sertão. Boa. Errado não tá. Valeu, Bel. Mas alguém, o que vocês enxergam, assim, além dessa informação da Bel, uma árvore seca no sertão, quais as características que ficam mais marcantes para vocês ao ver esses dois símbolos aqui?
Eu entendo como se fosse uma árvore que não dá fruto, uma árvore seca, uma árvore que não produziu muito porque, por exemplo, a gente, se a gente não seguir os caminhos de Deus, a gente não vai ser uma árvore frutífera. Só que se a gente continuar nos caminhos de Deus, não desistir, sempre andar no caminho de Cristo, a gente pode ser uma árvore frutífera, uma boa árvore frutífera. Acabou a aula, galera. Obrigado por tudo, tá bom? Voltem sempre, a gente se vê. Zoeira. É isso mesmo, faz todo sentido. Thalia falou que parece capa de livro. Parece mesmo. Mas é basicamente isso que o nosso amigo Arthur... É Arthur, né? Que tá no Atomic Samurai. É isso mesmo? É, Obrigado. é. Basicamente é isso que o Arthur está falando, mas eu quero entrar um pouquinho mais a fundo para a gente não se apegar apenas ao que é mais óbvio, não que o que seja óbvio seja errado, mas a gente precisa olhar para tudo isso, essa situação aqui, né? É uma árvore com não apenas com galhos, mas é uma árvore espinhenta, se vocês prestaram atenção, né? E o Sol ele está no seu, digamos, no seu estágio mais forte aí, né? Tá, digamos que é o calor do meio-dia da Palestina. Tá bem quente. A pergunta que a gente deve fazer ao olhar para essa figura, apesar de que ela não é tão óbvia olhando para a figura, mas a pergunta que eu quero que vocês se façam é essa aqui. Por que nós fazemos o que fazemos? Opa. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que que nós agimos como nós agimos e por que nós reagimos da maneira que nós reagimos? Alguém pode responder também para mim, por gentileza? Alguém já parou para pensar nisso? Por que que eu faço o que eu faço? Né? Por que que eu reajo da maneira que eu reajo? De maneira bem sincera, tá? Pode ficar tranquilo. Legal. Eu acho que. Desculpa, tá me ouvindo? Tô. Eu acho que da maneira mais pecaminosa, a gente faz o que a gente faz porque a gente é meio que impulsionado pela nossa carne a fazer essas atitudes que eu falei de pecado. Agora, quando a gente faz, por exemplo, coisas boas, somos impulsionados pelo Espírito Santo. Então, por que fazemos o que fazemos? A gente sempre vai ter um impulso, seja da nossa carne ou do Espírito Santo. Certo. Faz total sentido o que você falou, tá certo, mas eu vou pedir para a gente tentar utilizar a expressão nossa carne, ou melhor, evitar utilizar essa expressão. Não que ela esteja errada, é o que a Bíblia fala. Mas para esse exercício que eu quero fazer com vocês, para o que a gente está partindo do princípio de entender o coração, eu quero que vocês sempre se coloquem na primeira pessoa, né? Não é porque quando a gente fala nossa carne, sempre dá a ideia de uma terceira pessoa, de alguém que está ali dentro da nossa cabeça, que está incentivando a gente a fazer isso como se não fôssemos nós. Essa é uma maneira que a gente acaba pensando e às vezes a gente nem tem ideia disso. Mas quando nós fazemos o que fazemos, somos nós fazendo, né? A ação do Espírito Santo, ela realmente é uma ação que vem de fora. Mas o que nós fazemos é porque nós somos assim. Nós temos desejos e motivações no nosso coração. E é sobre isso que a gente vai falar logo em seguida. Pensem bastante aí da maneira que você reagiu, da maneira que você agiu durante essa semana. Para a gente começar a entender, esse quadro aqui do nosso coração, ele aponta para três camadas iniciais, para a gente começar a pensar a respeito. Tem o nosso coração, certo? E esse coração, ele tem essa camada de desejos morais, que são os desejos pelo que discernem ou tentam discernir o que é certo e o que é errado. Isso de uma maneira geral, não é só o coração do crente, o coração de todas as pessoas tem essa camada de desejos morais, né? Pelo que é bom, pelo que é confortável para nós, que muitas vezes o que é bom e confortável para nós pode ser ruim, desconfortável para outra pessoa, pelo que é organizado, pelo que está certo, pelo que é justo, né? Pelo que é preferível para nós, né? Perdão, desculpa. Esses desejos morais, eles são desejos que vão apontar exatamente para as coisas que são corretas, que são justas e tudo mais. Nós queremos uma organização, nós queremos uma harmonia
Nós queremos que as coisas funcionem da melhor maneira possível, né? E a gente procura agir de maneira o mais correta possível. São desejos morais, tá certo. E tem os desejos naturais. Esses desejos naturais, eles podem sofrer oscilações entre o que realmente é certo e o que é apenas favorável para nós. O que é certo pode ser para toda a comunidade onde nós vivemos e o que nós queremos pode ser apenas de uma maneira egoísta. Então, esses desejos naturais que dizem respeito à paz, ao descanso, à alegria, são desejos naturais, eles não são ruins em si, mas eles podem, de acordo com a maneira como a gente vai vivendo e sendo impulsionado, como o Rod falou, eles podem vir a ser pecaminosos ou não. Vai ficar mais claro nas próximas explicações. E aí, por que a gente precisa olhar primeiro para o coração? Porque, segundo Tiago 4:1, é de onde procede guerras e contendas entre nós. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Muitas vezes o nosso fruto, ele é espinhoso. As raízes do nosso problema, assim como a árvore que a gente viu, são assim, elas podem machucar as pessoas, elas podem fazer o que é errado, elas podem fazer o que é mal, são desejos mal direcionados que geram frutos mal direcionados. No caso, não é nem um fruto, são espinhos, são coisas que fazem mal. E aí, para vocês entenderem de uma maneira muito mais clara, é só a gente olhar para esse gráfico aqui. Todo mundo ouvindo? Tudo certo? Beleza. Deixa eu só ver aqui ó. Foi-se uma... A gente faz o que faz de acordo com o nosso pensamento, o que gostamos, achamos certo ou errado. Exato, mas isso tem raízes mais profundas. Agora a gente vai olhar para a árvore só de uma outra forma. O sol, ele representa o calor, e não apenas o calor para nós, mas o calor da situação. Digamos que esse sol possa ser chamado de isolamento social, isolamento e distanciamento social. Ele causa uma pressão em nós, ele causa um certo calor, ele tem o seu efeito sobre nós. Essa árvore, ela vai frutificar ou não frutificar de acordo com as raízes dela. A ação do sol, ela não é tão determinante quanto a nossa raiz, aonde os nossos pés estão fincados. Então, essa árvore aqui, ela está reagindo. Como reage a situação? Ela está agindo e dando esses frutos aqui: o orgulho, o adultério, a mentira, a briga, a ira, murmuração, inveja, preguiça, ingratidão. E de onde vem tudo isso? De acordo com o que a palavra do Senhor nos fala aqui em Tiago 4:1, tá bem devagar meus slides. Essas contendas, essas guerras, tudo isso que militam da vossa carne, que militam na nossa carne, vem de dentro do nosso coração. Porque é lá aonde estão os meus desejos, é lá onde está tudo que eu quero, é lá onde está as minhas motivações. Então, para um coração como esse aqui representado, se ele está cheio de desejo de ter prazer, de autossatisfação, faltou um cedilha aqui, se ele quer poder, se ele quer influência, se ele quer reconhecimento, até mesmo se ele quer paz, o que é algo bom, o que é fruto do Espírito, mas às vezes a maneira como se quer a paz, como se quer conquistar a paz ou desenvolver a paz, ela pode ser pecaminosa. O descontentamento, se todos esses desejos estão nesse coração, não tem como ele frutificar de outra maneira, a não ser através desses exemplos que a gente tem aqui nessa árvore. E esses são exemplos que não são frutos, são espinhos. Eles vão causar não apenas dor nas outras pessoas, como eles não servem para o propósito de uma árvore, entende? Estes desejos, meus irmãos, eles moldam a maneira como nós agimos, como nós falamos e como nós pensamos. Então, ok, só recapitulando, eu tenho uma situação, essa situação você pode chamar de pandemia, você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de problema na escola, problema no trabalho, você pode chamar de problema de relacionamento, enfim, você pode chamar do que você quiser.
ela não é determinante para a maneira como você vai reagir. O que determina é aonde o seu coração está. É aonde as raízes da sua vida, que é o seu coração, o que tem dentro dele, o que gera através dele. A palavra vai dizer lá em Mateus 15, do versículo 15 ao 20. Abram as suas Bíblias aí, pode deixar que eu mesmo farei a leitura. Mas Mateus 15, do versículo 15 ao 20, diz o seguinte: Então lhe disse Pedro. Esse então é uma condição para alguma coisa, né? Jesus está ali falando com os fariseus a respeito da tradição deles, e eles estavam com aquela neura de, mas não lavam as mãos e não sei o que contamina o homem, enfim. E Jesus ele está falando com os discípulos dele a respeito disso. Depois de que ele já deu uma nos fariseus e tudo mais, agora e nos escribas, agora ele está falando com os discípulos. Ele diz assim: Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Que parábola que é essa? Ele falou no versículo 14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Isso era para os escribas, eram para os fariseus que buscavam a orientação neles mesmos, né? E aí Jesus ele quer tratar exatamente do que era importante. Ele não vai explicar só a parábola, ele vai explicar o ensinamento que ele estava dando para os escribas e para os fariseus naquele momento, quando eles estavam muito preocupados sobre o que contaminava o homem. E ele vai falar assim: Jesus, porém disse, versículo 16, também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mas continue lavando as mãos porque é necessário, nós estamos numa época de pandemia e a gente tem que lavar a mão. Mas o que contamina o homem é exatamente aquilo que está dentro do seu coração, porque é de lá que o que ele vai dizer é do que ele está cheio, né? Nós já vimos esse versículo anteriormente, por isso nós somos encorajados a guardar o nosso coração, porque lá é de onde procedem as fontes da vida. Então, o nosso estado de pessoas caídas, os nossos desejos saudáveis, até por paz mesmo, como eu informei para vocês, por alegria, por satisfação, eles vão se tornar facilmente mal direcionados. Você pode ver quantas guerras já não começaram, você pode ver quanta dissensão não acontece. Dá um exemplo mais prático. Nós tivemos as eleições presidenciais, né? Ou presidenciáveis, não sei a palavra. E aí você vê, a gente viu muitas discussões políticas, a gente viu muitas famílias brigando entre si. Aliás, eu vejo isso até hoje. É só você abrir o Facebook, você abrir o Instagram, você vê pessoas brigando, pessoas dentro da própria casa. E se você fizer as perguntas certas para essas pessoas, o desejo que elas têm é de que o país seja um país melhor, que seja mais justo, enfim. Tem todos esses desejos que não são errados, são naturais, eles são genuínos, né? Você querer o melhor para a sua cidade, querer o melhor para o seu país não é um problema. Mas olha como a gente se perde por causa da nossa condição pecaminosa. Esse desejo, que deveria ser um desejo honesto, justo, ele é mal direcionado, porque não, além desse desejo de querer o melhor para a nossa nação, existem muitas coisas que estão ali em voga. Existe a ideia de querer ter razão a respeito de uma discussão, existe a ideia de querer, existe o orgulho de não conseguir ceder a opinião para que haja paz entre as pessoas dentro da própria casa. Existe a ideia de não utilizar a palavra branda para desviar o furor do outro, mas tornar isso cada vez, inflamar cada vez, entende? Como além do desejo de justiça para o país, ele fica lá em último plano. Ele fica lá em último plano, porque os meios agora pelos quais eu quero isso são escusos, estão errados, eles são ruins. A maneira como eu reagi a uma situação, ela é ruim, mas ela não é ruim porque a situação já é ruim em si, e essa situação ruim em si me influenciou para agir de maneira errada.
Não, nós somos tentados e nós pecamos segundo as concupiscências do nosso coração, segundo as coisas que o nosso coração já é inclinado a pecar. Isso precisa ficar muito claro para nós, principalmente porque a maneira como nós enxergamos o outro e medimos o outro em seus pecados, ela muitas vezes ela não é baseada no que a palavra fala, ela é baseada na nossa ideia. E a nossa ideia a respeito das outras pessoas, muitas vezes ela é injusta, porque a gente gostaria que as pessoas fossem aquilo que nós não somos. Então nós exigimos dela aquilo que nós não damos ao Senhor, que nós não oferecemos ao Senhor. E enxergamos o pecado dela de acordo com o que nós achamos, nós gostaríamos que fosse feito. Nosso coração se perde nesses desejos. E a gente não consegue ter coisas simples como relacionamentos bem construídos e saudáveis dentro da igreja. Para a gente entender um pouco melhor também a respeito dessa condição, a gente vai voltar para Tiago 4 e entender o que ele está dizendo, o que ele falou para a gente sobre de onde provém os nossos desejos. Tiago 4, versículo 2, eu quero destacar alguns pontos. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Vou recapitular do versículo 1 e versículo 2 para a gente ter o entendimento completo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. O resto dos versículos a seguir vão falar a respeito de oração, que é o desembocar de todo esse desejo do nosso coração. Ele está falando para cristãos, então cristãos que pecam, que erram, que não sabem agir de maneira correta em relação aos relacionamentos. Por quê? Porque o começo do versículo 2 vai dizer que nós cobiçamos e nada temos. Cobiça aponta para o nosso desejo, e o desejo pecaminoso. E esse desejo pecaminoso, ele resulta numa ação, que é matar e invejar e por isso nada podemos obter. E não apenas numa ação, mas também da maneira como nós reagimos às outras pessoas, que é a reação. Vivemos a lutar e a fazer guerras. É lógico que, com todo esse panorama aqui, a oração que não é respondida porque ela é feita para o nosso próprio deleite, que é a continuação dos próximos versículos, é óbvio que ela não vai ser atendida. Olha o desejo do coração do cristão antes dele se dirigir ao Senhor. Olha por que uma oração muitas vezes não é respondida, ou porque a gente pede, muitas vezes a gente não obtém, e a gente não pode só colocar na conta de Deus e falar assim, porque é a soberania divina, Deus não quis me dar. Certo, ele não quis te dar, é a soberania dele, mas a sua responsabilidade foi de fazer uma oração insensata, porque o seu coração está cheio disso aqui, cheio de cobiça, cheio de desejo de morte, cheio de inveja, cheio de guerra, cheio de tudo aquilo que não presta. Então você não vai produzir um fruto bom. Imagina se Deus atende o seu pedido, e muitas vezes a gente cai nessa preocupação de, nossa, eu estou pedindo e nada acontece, eu tenho orado tanto e nada acontece. Por que não acontece? Quais são os desejos que estão por trás da minha oração? Quais são os desejos que estão por trás da maneira como eu ajo e como eu reajo? A gente precisa entender tudo isso, por isso o princípio do aconselhamento, ele visa primeiro a gente sondar o nosso coração para que a gente não faça um julgamento errado em relação ao coração do outro, para que a gente não apenas se prenda a comportamento, né? Gente, comportamento eles acontecem, muitas vezes eles são involuntários, mas muitas vezes eles podem ser mascarados. Podem ser mascarados. Por isso a gente não trabalha apenas com o comportamento. A gente precisa ver a fonte de todas as coisas. Como nós não somos o Senhor, a gente precisa fazer esse exercício de caminho por caminho, atrás das emoções, das motivações e dos desejos, para encontrar aonde as raízes da minha árvore estão fincadas e aonde as raízes da árvore, que é a vida do meu amigo, do meu irmão, estão fincadas também. Continuando, eu acho que eu vou conseguir fazer tudo. Vamos lá.
E então, logo esse coração que está consumido por essas paixões, descrito pela palavra de Deus, ele é o melhor. Esse coração consumido por essas paixões, ele é descrito pela palavra de Deus como um coração que está em um estado de adultério. Tiago 4:4, que diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, eu estou em um estado de adultério por causa da infidelidade do meu coração. Eu sou amigo do mundo, o próprio texto já diz aqui, em 1 João reforça essa ideia, 1 João 2, do 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, meu coração cheio dessas paixões, ele aponta para essa infidelidade com o Senhor, essa amizade com o mundo, a hostilidade para com Deus, ainda no versículo de Tiago 4:4, que ele diz: Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, se eu sou amigo do mundo, não tem como, meus irmãos, não tem como. É impossível. Eu não tenho problema em falar essa palavra. Você não consegue andar no meio termo em relação a ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Você vai aborrecer ao Senhor de alguma forma. E essa hostilidade para com Deus é fruto dessa paixão por alguma outra coisa que não é o Senhor, por algum outro objeto de desejo que não é o Senhor. Você é um inimigo de Deus, né? Como diz aqui, e isso também parte desse orgulho. O versículo 6 do capítulo 4 de Tiago diz: Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O inimigo do Senhor, ele é alguém orgulhoso. E o Senhor vai abater. O Senhor, ele não compactua com isso. E pior ainda, isso evidencia um coração que é idólatra. Ezequiel 14, versículo 3. Ezequiel 14, 3 diz o seguinte: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Percebe que ele não está falando de comportamento externo, ele não está falando que eles levantaram, apesar de que em outros textos a palavra vai falar de homens que criaram ídolos para si, mas o princípio de tudo isso é que eles criaram ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Acaso permitirei que eles possam chegar para mim e falar assim: onde está Deus em todas essas coisas? No meio de uma pandemia como essa, quem é você para chegar diante de Deus? Ou quem são os homens para questionarem a soberania de Deus e dizer assim: aonde Deus está em tudo isso? Quando o homem não faz isso, ele dá declarações como a do Vitor Azevedo, que diz que Deus não é soberano porque Deus não fez, Deus não pode ser soberano criando, ou melhor, permitindo uma pandemia, permitindo que pessoas sejam mortas, permitindo que haja violência doméstica ou coisas assim. O Senhor está acima de todas as coisas, de todas as coisas. Isso não atribui a Ele mal. Mas só o questionamento, só colocar o Senhor em jogo, assim como diminuindo a soberania dele em relação a todas as coisas, já mostra quais são os ídolos do coração dessas pessoas. E a gente tem ouvido muito a respeito disso. As pessoas, elas estão buscando respostas para o coronavírus e elas vão questionar não apenas a ciência, mas quando elas não tiverem resposta da ciência, e para quem acompanhou a live do Teologados ontem, primeiramente obrigado, mas em segundo lugar, as doutoras que estiveram conosco, elas informaram que, olha, ainda não se tem respostas, ainda não se chegou a um consenso. E não apenas a respeito do coronavírus, mas de outras doenças que nós já passamos e que nós nos acostumamos, tem coisas que ainda não foram respondidas e muito menos sanadas. O que isso me fala? Não apenas me fala, mas uma conclusão da doutora Esther.
isso me aponta para olhar para Deus, me aponta para me submeter a Ele. Quando eu não faço isso, eu estou me submetendo a alguma outra coisa. Eu estou querendo um outro algo para poder me dar as respostas daquilo que eu tenho dúvidas. E, meus irmãos, é o Criador do universo. É quem criou você. Não há outra pessoa que possa te dar uma resposta. Não há outro lugar onde você possa encontrar resposta, senão na palavra do Senhor, senão nele mesmo. Entende? Qualquer busca para além disso só aponta para o nosso coração cheio de ídolos. Colossenses 3:5, que também vai falar a respeito dessa idolatria. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Subsequentemente, os nossos desejos e comportamentos têm consequências não apenas emocionais, como psicológicas e relacionais. Um coração cheio desses desejos ruins, como você acha que ele vai responder ao mundo? Como você acha que ele vai responder a essa pandemia, se não de uma maneira que desagrada ao Senhor? Percebe? Eu tenho conversado muito com algumas pessoas e até também por experiência própria, né? Claramente eu vejo isso e eu espero que você também veja isso. Porque quando começou a pandemia, eu me questionei bastante assim. Também perguntei ao Senhor o que ele queria falar ou nos dizer com toda essa situação. E olhando para as escrituras e olhando também para todo esse cenário que a gente vive, a resposta não é outra. Não é o coronavírus que está nos deixando assim, mais ansiosos, mais estressados, mais violentos, mais vaidosos, né? Porque a rede social também ela é um caminho para promover tudo isso. Mas nada disso, nada dessas coisas externas, elas são a causa, elas são a razão pelo que fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque o nosso coração está cheio dessas coisas. Tudo isso foi apenas um gatilho, foi apenas como eu posso dizer, um start para que a gente pudesse colocar para fora aquilo que nós somos. Por isso nós vemos pais sem paciência, por isso nós vemos mães, mulheres ansiosas, por isso nós vemos a desobediência dos filhos ficando mais latente, a rebeldia dos filhos também ficando mais latente. Por isso você está respondendo errado ao tédio, por isso que você não consegue encontrar descanso no Senhor ou na palavra do Senhor, por isso você está preocupado vendo todas as notícias para ver se você encontra uma resposta, um fio de esperança. E eu sinto lhes informar, meus irmãos, mesmo que as coisas possam melhorar, mas você precisa entender que toda essa maneira como você está respondendo diz respeito a quem você é no seu íntimo, diz respeito a como você tem levado a vida, entendido a vida longe da presença do Senhor, longe da palavra do Senhor. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Se dentro de uma casa, se dentro de uma residência, eu não consigo mais ter paciência com as pessoas simplesmente porque eu estou confinado, veja, os princípios do Senhor eles já eram aplicados a nós do fruto do Espírito antes do confinamento, né? Digamos assim. Nós já sabíamos como nós deveríamos agir. E esses princípios, eles não falavam assim, olha, seja assim, mas mantenha uma certa distância das pessoas, porque o muito convívio pode trazer coisas ruins para você. Não é assim que funciona. A palavra ela não deu essas diretrizes. Ela deu as diretrizes que vêm a exemplo do próprio Jesus Cristo, manso, humilde de coração. E aí, quando o meu coração está cheio dele, eu vou responder de outra maneira. Pois bem, então, se o meu coração está consumido por essas paixões e desejos e eu respondo de maneira errada, qual deve ser então o meu desejo? Qual deve ser então o nosso desejo? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer para melhor entendimento de tudo. A palavra vai nos dizer que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Esse deve ser o nosso desejo, glorificar ao Senhor. Não é essa a resposta que nós damos na primeira pergunta do breve catecismo, qual que é o fim principal do homem? É glorificar ao Senhor e ser satisfeito nele, gozar nele para sempre? Se esse é o meu propósito, então os meus desejos devem ser voltados para isso. Não podem ser voltados para qualquer outra coisa. Por mais atraente que o mundo queira me dizer que essas outras coisas sejam, mas se todos esses desejos, se todas essas vontades não vem desse desejo principal aqui, porque não é apenas um desejo, mas é o fim pelo qual eu fui criado, o fim pelo qual eu fui formado, então tem alguma coisa muito errada mesmo. A garganta agora já tá batendo. Deus fez o homem como um ser adorador. A palavra vai nos dizer lá em Êxodo 20, do 1 ao 2, bem no começo do decálogo, ele vai dizer assim: então falou Deus, do 1 ao 3, desculpa. Êxodo 20, do 1 ao 3. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a gente sabe que o homem ele foi feito como um ser adorador, mas adorador de quem? Ele precisa ser adorador do Senhor. E aqui eu preciso lembrar que quando ele fala a respeito de tirar o povo da terra do Egito, da casa da servidão, mesmo que isso não soe para nós familiar, porque nós não somos hebreus, nós não estávamos lá quando tudo isso aconteceu, mas isso é a tipologia da palavra do Senhor, e é isso que nos remete para exatamente o que ele fez conosco. Ele nos tirou da terra do Egito, ou seja, do lamaçal do pecado e da escravidão que nós tínhamos nessa vida de pecado. Nós estávamos presos, escravos do pecado, escravos de Satanás, dos nossos próprios deleites, da nossa própria maneira de enxergar a vida. E Deus nos tirou exatamente desse lugar para que a gente não o adorasse e não tivesse nenhum outro Deus além dele ou diante dele. E não é muito interessante que a palavra, que os 10 mandamentos, eles vão começar exatamente com isso? Porque o Senhor sabe o coração do homem pecaminoso, o que a queda provoca nesse homem e toda a sua descendência. Começa aqui uma fábrica de ídolos, né? Como diria talvez João Calvino tenha dito isso, a gente nunca tem certeza se foi ele que falou mesmo. Mas é certo que essa fábrica de ídolos é do nosso coração. E é por isso que a gente precisa sempre, quando lembrar dos 10 mandamentos, lembrar o primeiro. E a gente costuma sempre lembrar os outros, né, que dizem respeito às relações, mas a gente precisa primeiro lembrar desse, diz respeito ao nosso relacionamento diretamente com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse homem, você que foi feito para adorar alguém, foi feito para desejar ou a Deus, ou melhor, você foi feito para desejar a Deus, mas por conta da queda, o homem agora ele vai desejar ou a Deus ou alguma outra coisa, o que é totalmente errado. O desejo do nosso coração, então, ele deve ser o de amar, glorificar, se deleitar e se agradar em Deus. E quando o nosso coração ele tem desejo ou melhor, antes de falar sobre isso, Agostinho tem essa frase icônica que faz muito sentido e deve fazer sentido para nós. Fala assim: fizeste no Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. É alguém que entendeu basicamente o objetivo da sua vida. Agostinho, em algumas das suas inquietações, ele fala exatamente sobre o tempo perdido que ele teve não se submetendo à vontade do Senhor, não se submetendo ao Senhor. Antes dele ter essa vida de devoção a Deus, ele foi alguém que que investiu a sua juventude no entendimento da ciência e da filosofia, e de uma maneira onde Deus não fazia parte, onde na equação de Agostinho, Deus não era presente, não era digno. Quando o Senhor alcança Agostinho, a vida dele muda e ele muda completamente a maneira como ele enxerga todas as coisas. Sua cosmovisão passa a ser agora voltada para exatamente isso. E é muito interessante que as pinturas do Agostinho, geralmente, elas retratam alguém que escreve bastante e que tem esse coração pegando fogo.
sem nenhuma vertente neopentecostal, até porque o neopentecostalismo vem muito depois de tudo isso, mas diz respeito ao coração devoto dele, de que ele, quanto mais ele conhecia o Senhor, mais o coração dele queimava por entendê-lo mais e por adorá-lo mais. Afinal de contas, ele perdeu muito tempo consigo mesmo, buscando em outras coisas aquilo que ele encontrou no Senhor. E aí ele entende que toda a sua adoração deve ser voltada para o Senhor. Por isso, o coração do homem ele anda inquieto enquanto ele não descansa em Deus. Você está inquieto durante essa pandemia porque você não tem descansado em Deus. Você pode estar na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano há anos, mas sonde seu coração, aproveite essa oportunidade. Se a sua mente não consegue parar, se você não consegue aproveitar o tempo que você tem com o Senhor, meu irmão, reveja o seu coração, reveja onde é que está a sua noção de satisfação, de alegria, de contentamento, de esperança. Não está na OMS, não está no governo do Jair Bolsonaro, não está na Secretaria da Saúde, não está nas notícias que a gente vê por aí, está nas boas novas que nos contaram há muito tempo, está na palavra do Senhor. Aqui a promessa de solução de coisas que a gente ainda nem sofreu e talvez a gente não venha a sofrer. Mas ainda assim a esperança ela sempre esteve presente na palavra do Senhor. Mesmo com todas as histórias tristes e difíceis do povo de Deus, a esperança ela sempre esteve clara para cada um de nós. A esperança da nossa vida veio no Senhor Jesus Cristo. Se não é Ele que está no seu coração, eis a resposta pelo qual você tem agido de maneira errada, ou respondido a essa pandemia de maneira errada. Beleza? Beleza, né? Até parece, beleza. Para entender um pouco mais como funciona o nosso coração, está aí, o nosso coração, ele está aqui dentro desse círculo, juntamente com o corpo, porque nós somos um ser integral, né, feito pelo Senhor de maneira integral. Então, a gente não pode descartar o nosso corpo como se ele não fosse precioso, até porque nós pecamos com o nosso corpo. É no corpo onde está a língua, é no corpo que vai manifestar os nossos desejos sexuais, é através do corpo que nós seremos violentos, enfim, o corpo está interligado ao coração. E aí, a outra camada que nos envolve, essa outra esfera que nos envolve, diz respeito às coisas que nós temos contato, que nos influenciam de certa forma. Mais uma vez, elas não ditam, elas podem influenciar, mas elas não ditam a maneira como nós respondemos. A cultura, as pessoas, o trabalho, o dinheiro, tudo isso realmente pode nos influenciar. E logo depois dessa esfera, tem essa esfera de coisas que são espirituais, coisas que o nosso coração quer buscar. Então, a gente tem essa seta que tem essa ligação, aonde o nosso coração ele pode buscar ao Deus vivo, e o Deus vivo pode fazer a mudança no nosso coração. Essa relação ultrapassa tudo que está em nossa volta. Por isso que a gente não pode simplesmente colocar nessas coisas exteriores a resposta ou a causa do que nós estamos fazendo, da maneira como nós estamos reagindo, do nosso procedimento. Isso seria uma escapada muito boa, mas nós sabemos que o ser humano ele tem responsabilidade sobre si. Ele não ultrapassa a soberania de Deus, mas ele tem a sua responsabilidade. Ele se submete à soberania de Deus sem deixar claro que as coisas que ele faz, o que ele diz, é de responsabilidade dele. Mas aí, se o Deus vivo está diretamente conectado ao nosso coração, não só nós vamos responder à cultura, aos relacionamentos, à maneira como a gente trabalha, à maneira como a gente lida com o dinheiro de uma outra maneira, diferente do que aquela árvore seca demonstrou, né? Nós vemos no começo. E aí, meus irmãos, agora nós temos essa outra árvore. Nós já entendemos, então, aonde o nosso desejo deve estar. E aí, se ele está no Senhor, as coisas vão ser diferentes. Mas perceba, o calor ele continua igual. Eu não mudei o sol no slide, porque ele vai continuar ali, ele vai continuar exercendo a sua função. Ele é usado pelo Senhor para nos provar, para ver como nós vamos responder a tudo isso. A situação é a mesma. Mas agora, se o meu coração, se a minha vida,
Afinal de contas, nós somos sempre comparados, nós já vimos isso na aula anterior, que nós somos comparados a uma árvore. Se a minha vida, se as raízes da minha vida estão fincadas em Deus, se Ele é o meu desejo, se Ele é o que eu quero, se Deus é a minha motivação para viver, eu não vou frutificar uma outra coisa senão amor, bondade, paz, alegria, benignidade, humildade, paciência, gratidão, verdade. Essa vai ser a maneira como eu ajo ou como eu reajo às situações. Certo? Vou deixar vocês olhando um pouquinho mais para essa imagem enquanto eu bebo água. E eu vou disponibilizar para vocês no grupo também, tá? Continuando, meus irmãos. Qual então é a solução para que esse coração aqui, ou melhor, qual é a solução para que essa árvore aqui se torne essa árvore aqui? Vai aparecer devagar, mas vai. Cadê, gente? Para que se torne essa árvore aqui. A palavra do Senhor, e eu não combinei com o reverendo Nelson, não mesmo, eu não sabia que ele ia usar esse texto no final do sermão, mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Tiago 4, do 7 ao 10, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Para a gente entender um pouquinho esse texto, eu destaquei aqui alguns verbos e a gente vai analisar ele rapidinho. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, obviamente entendendo que ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. E esse entendimento ele não pode sair da sua mente. Às vezes a gente vive e peca como se Deus não estivesse presente, como se Deus não existisse. E só apenas esse tipo de reação já mostra o quanto nós somos idólatras, né? O quanto nós recorremos ao Senhor apenas quando nós temos algum prejuízo. Nós negligenciamos a presença dele, sendo que a terra é o estrado dos seus pés e os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, né? Então, se sujeite ao Senhor, mas resistir ao diabo. Perceba que agora já não é mais uma posição passiva. Sujeitar requer passividade, mas resistir requer atividade. Resistir ao diabo aqui é lutar exatamente não apenas contra esses fatores externos, mas como você já respondia de maneira errada a esses fatores. Então, agora você vai lutar contra o orgulho que é proveniente de Satanás. Resista contra todo esse pecado de idolatria que você tem no seu coração. Que não seja por um santo, que não seja por um ídolo artístico ou outra coisa, mas seja por você mesmo, seja um desejo que você tem idólatra de conforto, enfim. Geralmente vai dizer a respeito a você. Mais motivo pelo qual o primeiro mandamento é a respeito de você não ter outro Deus diante do Senhor. Porque possivelmente, e é quase certo, que 99% dos casos o seu ídolo seja você mesmo. E aí vem esse conceito de que ele vai fugir de vós, e daí ele vai falar assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. No Velho Testamento, essa expressão de se chegar é a ideia de que você vai ouvir, que você vai parar e escutar o que Deus tem para dizer. Quando ele fala assim, chegar é para ouvir algo. Não é apenas para estar perto,
não é apenas para manter uma proximidade física, mas é como alguém que vai chegar e vai ouvir. É como a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ali aos pés de Jesus. Ela se chega ao Senhor para ouvi-lo e ela toma aquilo como prioridade na vida dela, como primazia. É, é como os discípulos e as multidões ali próximos ao Senhor, querendo ouvi-lo, chegando até ele para poder ouvi-lo, ouvir o que Deus tem para dizer. Assim, a sua busca pela palavra corresponde a isso aqui. Se você está se chegando a qualquer outra coisa e não a palavra de Deus, então como é que você quer que Deus se achegue a você? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Outro ponto importante é purificar as mãos, pecadores. Entenda que dessa perspectiva de Deus sobre o assunto é que você creia naturalmente que você precisa de arrependimento, que você precisa mudar o seu comportamento. Purificar as mãos diz respeito à ação. É com as mãos que se presta culto. Culto vem da palavra culto vem de cultura, que diz respeito a cultivar a terra e adorar a Deus. Esse é o sentido original da palavra. Cultivar a terra e adorar a Deus. Cultura, culto. Diz respeito ao que se faz com as mãos. Diz respeito à maneira que você procede. É físico isso também. Não é apenas uma ideia. É uma maneira, uma ação de fato. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vocês que ficam ali, estou muito mal, agora eu estou muito bem. Enfim, que vocês não têm uma constância. Se você não tem essa constância, purifique o seu coração. Você vai ver que, sabe um filtro? Você vai utilizando o filtro de acordo com o tempo. Se você não vai limpando o filtro do seu purificador de água, por exemplo, você vai começar a tomar uma água que dá para beber, mas ela não é boa. Ela tem alguma impureza e o gosto já não é bom. Pensa nisso quando você limpar o coração. Tá ali o coração, mas ele tem alguma impureza. Ele já não está produzindo o efeito, já não está saindo a água limpa como deveria sair. Então, o que precisa? Precisa ser purificado para não ter essa dualidade. É uma água, mas não é uma água boa. A água para beber ela tem que ser boa. A água que você vai dar para outra pessoa ela também tem que ser boa. Não basta ser apenas água. Afligi-vos, lamentai e chorai. O arrependimento, biblicamente, primeiro sinal, né? Cadê? Certo. O arrependimento, ele é exatamente essa busca para que você saia daquilo que é prazeroso, que geralmente é errado, aquilo que te entretém, aquilo que tira você da real verdade da palavra de Deus, e ele se lamente mesmo. Você não vai passar o resto da vida se lamentando com a mesma coisa. A ideia não é essa, não é que você fique depressivo porque você não consegue lidar com o seu pecado. Mas a ideia é que tudo isso que você tem feito de errado aflige você de certa forma e você vai buscar o arrependimento no Senhor. Converta esses seus momentos de alegria em tristeza mesmo, porque daí você vai entender o peso do seu pecado e vai entender o que ele causou em Cristo na cruz. E diante disso, você vai se humilhar na presença do Senhor, para que Ele te exalte. E nessa exaltação, a abundância de alegria. Na exaltação do Senhor, a abundância de prazer e satisfação e contentamento. Coisas que a maneira como você tem tentado buscar não vão dar. E se derem, vai durar pouco tempo. Não, e também não vai te edificar, não vai te trazer aquilo que é necessário para você continuar a sua vida. Essa é a solução para que o seu desejo comece a ser do Senhor. É você se desfazer do desejo antigo, se arrependendo. E todo esse entendimento que nós temos vai nos ajudar a lidar não apenas com o nosso coração, mas também com o coração do outro. Então você primeiro deve se perguntar: o que você ama? Ou melhor, o que eu amo? Isso vai dizer a respeito sobre os objetos do meu desejo, do seu desejo. O que eu amo? Aonde é que eu entrego o meu amor? Apesar de que a frase eu te amo e amar as coisas é tão banalizado, a gente ama qualquer coisa. Eu amo um livro, eu amo uma série, eu amo, enfim, eu amo
qualquer coisa, e uma vez que você ama qualquer coisa, você não ama nada, ou você está amando totalmente errado. Se pergunte isso, o que que você ama? E isso vai dizer exatamente aonde está o objeto do seu desejo, aonde você investe tempo, aonde você investe esforço. Vai ser respondido, essa pergunta vai ser respondida quando você olhar para isso. O que faz você feliz? Isso vai dizer a respeito sobre os seus desejos satisfeitos. O que no momento de tristeza ou no momento de tédio deixa você feliz? Ah, são os meus amigos, eu estou com saudade deles. Perceba, é um desejo natural que não era pecaminoso em si. Mas se é isso que torna você feliz, então é um problema aqui. É o Senhor quem me dá felicidade, uma vez que Ele não apenas me garante essa vida aqui, como a eterna. Então, tem alguma coisa trocada na minha cabeça, no meu coração, eu preciso rever isso aí. Isso vai falar sobre seus objetos de satisfação. Se você se satisfaz com uma série, mas não consegue encontrar satisfação na palavra, se você lê um texto da Escritura e não fala assim, meu Deus, é isso, e isso muda o seu dia, meu irmão, tá mal, hein? O que deixa você triste? Isso fala sobre os seus desejos adiados ou frustrados. Isso aí é uma pergunta muito importante, porque a gente vai lidando com algumas frustrações e a gente vai ficando triste ou respondendo de maneira a ficar triste, e a gente quer que todo mundo entenda a nossa tristeza, respeite o nosso momento, enfim. Respeitar o momento do outro, é claro, faz todo sentido, né? Não é errado em si. Você precisa exercer o amor ao próximo como você ama a si mesmo, é um dos mandamentos e você precisa respeitar o momento do outro. Mas você, triste, por que você está triste? O que tem deixado você para baixo? O que tem feito você não enxergar toda a graça do Senhor que se manifesta na sua vida? Por que você se apega tanto a esse momento de tristeza ou a essa causa da sua tristeza e tudo que Cristo fez na cruz não é suficiente para tirar você dessa situação? Percebam onde tudo se encontra no nosso coração. Percebam onde a resposta a gente não busca, que é na palavra de Deus. Percebam o quanto a maneira como a gente responde não está atrelado às coisas lá de fora, mas assim as coisas que estão aqui dentro. O que deixa você triste? O que deixa você frustrado? Como você reage a uma frustração? Ah, falaram que a quarentena ia acabar, mas não vai acabar, eu não vou poder voltar a trabalhar, eu não vou poder voltar a ir para a faculdade, para a escola, eu não vou poder ir para a praia, eu não vou poder ir ao parque, eu não vou poder fazer nada. Agora a gente está com crise financeira, eu não posso comprar o que eu gostaria, né? Que chato isso, eu não aguento mais, eu estou triste, eu estou desanimado, a vida não tem sentido. Mas espera, como assim não tem sentido? Como assim tudo acabou? Entende? E eu estou falando isso para cristãos, eu estou falando isso para pessoas que sabem aonde os pés são firmados, sabem onde estão as raízes da sua vida. O que deixa você irritado? Isso também vai falar sobre o seu seus desejos frustrados. Muitas vezes, diante de toda essa situação, a gente vai descontar nas outras pessoas a nossa frustração. Cara, eu vou dizer para vocês, essa é uma tentação difícil de lidar, porque muitas vezes eu gostaria que todo mundo entendesse que eu tô mal, que eu tô irritado com alguma coisa e não me desse nem bom dia. Mas as pessoas não têm culpa de que eu tô assim. Então, eu não posso responder para elas ou exigir que elas leiam na bola de cristal delas que eu tô mal e que elas precisam respeitar o meu momento. Não, não é assim que funciona. E por que eu tô irritado? Porque eu não posso fazer as coisas que eu fazia até então? Porque eu não tenho essa liberdade de poder sair na rua sem máscara e tudo mais? Por que eu tô irritado com isso? O que eu tô tão frustrado? Que me foi tão privado que não possa ser compensado ou que seja maior do que tudo aquilo que eu já tenho, do que a liberdade que eu tenho em Cristo, né? E o que você teme? O que eu temo? Isso fala sobre os nossos desejos que estão em risco. Nós tínhamos muitos pensamentos, desejos, objetivos nesse ano de 2020 e muitos deles foram frustrados, eles estão sendo frustrados dia após dia. E qual o medo que você tem de não passar na faculdade, de perder o emprego, de ter seu salário diminuído?
Por que que você teme tudo isso? O Senhor não prometeu que cuidaria de você, que estaria com você durante todos os dias da sua vida? Ele não disse para você que se ele é seu pastor, você não precisa sentir falta de nada? Ele não prometeu a você que mais do que cuidar dos pardais ou do lírio do campo, ele cuidaria da sua vida? Então você tem medo do quê? Por que que a sociedade fala mais alto? Para terminar, meus irmãos, olha, a gente conseguiu, graças a Deus. Opa! Uma vez que o coração é sondado, agora você pode pensar no modo como tem agido e reagido. Então você pode se perguntar também. São muitas perguntas, sim, mas isso faz parte de sondar o coração. Eu não consigo olhar para mim mesmo e falar assim, eu não tenho essa clareza a respeito de mim mesmo. Por isso que eu preciso da ajuda do Senhor. E fazer essas perguntas me ajuda, na dependência do Espírito Santo, orando para que Ele me ajude a fazer isso, a entender quais são os caminhos das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus desejos, para saber aonde meu coração está. Qual é essa situação que eu estou enfrentando? Nossa, faltou um T ali, perdão. Que situação é essa que eu estou enfrentando? Como é que eu estou respondendo e reagindo a isso? O que que eu quero? O que eu creio que vai me satisfazer diante dessa situação? O que Deus diz na sua palavra sobre a minha situação e o que Ele fala e qual a maneira que Ele fala que eu devo responder? O que que eu devo desejar? O que que eu sei sobre o verdadeiro lugar onde reside a satisfação? O que eu devo fazer agora? O que eu devo aprender com tudo isso? Não são perguntas existenciais, não são perguntas sobre quem ou melhor, não são apenas perguntas existenciais, são ferramentas para que você não se perca como as pessoas têm se perdido nesses dias e feito coisas horríveis. A gente olha para as mídias e vê assim vários casais famosos se separando e isso e muitos das notícias é por conta do isolamento. Eles agora eram pessoas que tinham agendas muito cheias e agora precisam ficar dentro de casa e eles não sabem lidar com isso. Imagina para as pessoas que são anônimas, para as pessoas que não são famosas. As estimativas apontam que o número de divórcios depois da pandemia vai triplicar. E por que isso? Porque as pessoas elas não têm o privilégio e a graça que você tem de saber como responder. Você sabe como responder. A palavra de Deus te diz como você deve responder a essa situação. Amém? É isso. Alguém tem alguma dúvida para a gente terminar? A gente falei pra caramba, olha. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar algo? Vocês ainda estão aí? Agora eu sei que meu professor passa. Não tem ninguém na tela. Só eu aqui. Realmente é impressionante que você está falando sozinho. Mas está tudo bem, eu creio que vocês estão aí do outro lado ouvindo. KKKKK, Michele mandou. Já é uma resposta. Amém, Eves. Amém, Everson. Obrigado, Thalia. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedor, espero que Deus possa edificar vocês. Juninho está dizendo, não deixem de conferir o encerramento da EBD com homenagem para as mães da UPA e da UMP. Meus queridos, espero que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês possam sondar o coração de vocês. Esse é um momento precioso para a gente fazer isso. Talvez, se a sua rotina tivesse normal, você não teria tempo e talvez não pudesse ter essas ferramentas, enfim, sei lá, você não tivesse tanta oportunidade para poder fazer isso. E não existe momento melhor do que esse. Agora é você com você mesmo, ou com você com a sua família. Você não pode se perder no meio dessa pandemia e se deixar levar pelo que as pessoas estão fazendo aí fora. Nós somos chamados para ser diferentes e testemunharmos a diferença. Para você que mora com seus pais são cristãos e a sua família toda tá dentro da graça do Senhor, da aliança do Senhor, não se sinta confortável com isso. Você precisa continuar testemunhando da graça do Senhor na vida deles também, porque eles vão precisar de ajuda para lidar com essa situação. O seu chefe da família da sua casa, sua mãe, seus outros irmãos, testemunhem para eles também. Não é porque eles são crentes que eles não precisam ouvir o evangelho e ver que você está buscando a palavra de Deus para não pirar, não surtar numa situação como essa. Se você mora com pessoas que não são cristãs, tem algum membro da sua família que não é cristão,
essa é outra oportunidade. Eles vão se descabelar, eles vão se preocupar, eles vão ficar inquietos, mas você precisa manter a calma, não porque eu estou dizendo que você tem que manter a calma, mas porque a palavra ela te dá a confiança de que você não precisa se desesperar numa situação como essa. Então, continue testemunhando do Senhor para as pessoas que estão na sua casa. Se você tem redes sociais e é ativo nas redes sociais, use elas para algo que seja bom. Não se prenda a elas apenas para passar o tempo. Não, isso não vai ser bom para você. Utilize elas para compartilhar aquilo que tem acrescentado na sua vida. Compartilhe esse estudo. Compartilhe o versículo que você leu. Manda isso no grupo da faculdade. Fala para as pessoas, pergunta para elas como elas estão e fala para elas, olha, eu estou bem, mas não significa que eu não estou tendo problema, significa que eu estou sabendo como responder aos problemas, porque Deus me ajuda, porque eu tenho o exemplo de Cristo para fazer isso. Não perca o seu tempo, não perca o seu tempo, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente se vê. Amém, Eves. Obrigada. Bom dia. Foi top, hein? Valeu, Deus abençoe. Valeu, gente. Qualquer obrigado. coisa, se precisarem conversar, falem comigo, falem com quem vocês acharem que dá para conversar, mas falem. Valeu, obrigado pela aula. Valeu. Valeu.